É ali. Peso, mais pesado ali. Ele já tinha que dar uma parada, não vai nada, talvez a confusão vai tomando outro fôlego para ter mais dinheiro, certo? Tem que comprar toda essa laje, pagar toda a laje, aí já está fazendo toda essa etapa, né? Eles vão terminar essa daqui, sobrar um geral, aí eles estão outros para fazer. Isso, pega. Lá no fundão tem café, lá também. Fica à vontade mesmo. Pega lá. Tá lá. Lá tem chá, tem café, vamos lá. E aí? Joia? Mandou o currículo lá? Legal, o que a gente tá fazendo pra mim, vamos começar a mandar. Chega, Eu vou estar lá no IBEC. No IBEC. Quer que eu mando vai? Não, pega aqui Na Rua no Braz, né? É. Ali onde é uma cagada. Tem uma cagada. Ali é gráfica, né? É gráfica e aí editora. Eu vou mandar pra você mandar pra ele. Eu Ele é impressionante.
154. Vamos abrir nossas Bíblias no Colossenses 3, 16 e 17. Dois versículos que falam sobre o hino e que todo louvor nosso seja feito dando graças a Deus Pai. Vamos abrir? Vamos ler todos juntos? Vamos ficar de pé? Colossenses 3, 16 e 17. Vamos todos? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Vamos orar, vamos pegar no último para Deus uma oração. Senhor, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que queremos te pedir ao Pai que seja para a direção desse trabalho. Queremos te pedir ao Pai pelo departamento de música, para que todos estejam fazendo tudo para a honra e glória do teu santo nome. Acompanha-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender a tua vontade.
Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Posso citar? Posso falar já ao ministro de música, Leandro Ramos, para falar. Parece que é pastor. Tem gravado. Ele deu justamente um versículo que eu ia ler agora, só que eu vou ler na linguagem de hoje. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, vive no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções sagradas. Louvem a Deus com corações agradecidos. Enchem-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções sagradas. Cantem hinos e salmos ao Senhor com gratidão nos seus corações. Agradeçam sempre a Deus, o Pai, todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta que sempre vem em ocasião dessa, de nós para a igreja. Será que a igreja sabe o que é um ministro de música? O que é um ministro de música? Por que precisamos de um ministro de música? O que faz o ministro de música? Vocês poderiam me responder? Algum de vocês? Alguma coisa? Eu vou deixar para mim. Será que a igreja sabe a necessidade de um ministro de música? A gente desenvolve algumas filosofias, eu estou aqui meio com um pouquinho de cada coisa, porque a gente fez um trabalho na faculdade justamente sobre isso, mas ele é bem geral, então eu tenho que pegar os pontos certos aqui. Seria a grande tarefa de um ministério de música numa igreja é aumentar a qualidade de adoração. Então, qual é o nosso objetivo? É conscientizar a igreja a trabalhar no sentido de se tornarem verdadeiros adoradores. E os músicos na igreja, ou seja, com quem a gente vai trabalhar, eles devem se preocupar em suprir todos os serviços litúrgicos da igreja. E não apenas se preocupar com os eventos especiais. Esse é um grande problema nosso. Muitas vezes nós nos preocupamos com os eventos especiais e os domingos vão seguindo e a gente vai deixando passar. A música na igreja é apenas um veículo de adoração. Mas o motivo da adoração deve ser somente Deus, não a música. Muitas vezes as coisas são trocadas. As pessoas falam. E eu falo por experiência porque nós passamos momentos em que as pessoas viam assim: a gente tinha aquele momento de cânticos que muita gente chama erroneamente de momento de louvor. Não é momento de louvor, porque louvor não é só a parte cantada. Nós temos louvor através da leitura da Bíblia, através da oração. E muitas vezes falam: vamos agora ao momento de louvor. E que nós mudamos, passamos a chamar momento de cânticos. E eu gostava de fazer experiências em não tornar o culto uma mera repetição. Então você chegava no domingo na igreja e as pessoas falavam assim: hoje eu já sei o que é. Primeiro vem o hino, depois a oração, depois vem a leitura da Bíblia, aí vem o interlúdio, aí vem avisos. Você já tinha aquele esquema pronto. E eu gostava de mudar isso, até porque tinha gente que ficava esperando lá de fora o momento dos cânticos. Aí no momento dos cânticos, ou ficava esperando a galeria B, a galeria. Eu acho a galeria lá horrível, porque a impressão que você dá é que você não está participando do culto. A impressão que dá é que você está assistindo ao culto. Você é um assistente, e o assistente deve ser Deus, não as pessoas. E então, as pessoas esperavam abrir a galeria ou o momento de cânticos. E muitas vezes eu fui até criticado, porque eu colocava os cânticos no começo. Mas a minha intenção não era atrapalhar quem chegava, não.
A intenção é que o culto não ficasse até uma pessoa usou a palavra, uma mesmice, né? Aquela coisa sempre a mesma coisa. Então a gente deixava fazer aqueles momentos diferentes de música para poder tornar um momento de adoração diferente. Então muitas pessoas ali achavam a música, o momento de cânticos mais importante. Então tem que ser colocado antes da mensagem. Ou às vezes alguém até taxa a mensagem. Agora é o momento mais importante do culto, a mensagem. E não é a mensagem, não é a música. O momento mais importante do culto é Deus. É a adoração a Deus. É para isso que nós estamos lá. E consequentemente para a comunhão e as demais partes. Nós vemos assim, eu não vou entrar aqui em detalhes de culto, mas mais na música, né? A música tem funções doutrinar, adorar, testemunhar, consagrar e manter a comunhão. Foi esses pontos que eu já falei aqui. Música sacra. Às vezes a gente fala em música sacra. O que é a música sacra? É aquela que comunica a realidade de Deus nas nossas vidas, revela os seus atributos. E ela está presente aqui nos hinários, cânticos, todas as... às vezes a gente vê algumas músicas fracas, né? Que a gente fica meio questionando, será que isso está adorando mais, está falando mais em relação a Deus ou falando ao homem? Uma música que pega e fica falando de água, eu vou testar um exemplo, fala água, lá no finalzinho fala de Deus, a música para Deus, maravilha. Parece mais uma música do Guilherme Arantes, que tem lá, o Guilherme Arantes tem uma música que fala sobre água do que sobre Deus. Então a função da música é essa, levar a pessoa a adorar, testemunhar e outros pontos mais. Agora, um ministro de música. O que é um ministro de música? Qual a função dele? Essa filosofia, ela vem... Nós temos textos, né, básicos para isso. Deixa eu achar aqui. Então, ao contrário. Nós temos textos básicos para isso. Nós temos em 1 Crônicas 28, 13 e 19. Alguém quer ler? Alguém pode ler? 1 Crônicas 28, 13 e 19. É, 1 Crônicas 28, 13 e 19. E das turmas do sacerdote e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os vasos do ministério da casa do Senhor. 19. Tudo é de 13 até o 19 ou 13 a 19? 13 a... Eu acho que é 13 a 19. Deve ter marcado errado. Certo. Então, pastor. O ouro deu segundo o peso do ouro para todo o vaso de cada ministério. Também a prata por peso para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço, e o peso para o castiçais de ouro e a sua candeia de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e a sua candeia também para o castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e a sua candeia segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para a mesa da propiciação para cada mesa, como também a prata para a mesa de prata, e ouro puro para o garfo e para a bacia e para as escudelas e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para a taça de prata, para cada taça seu peso. Eu acho
Eu estou achando que esse texto está errado, acho que o pessoal marcou errado. Acho que não é É 1 Crônicas, eu vou dar um outro texto aqui, esse daí eu deixo para lá. 1 Crônicas 15. Isso, 1 Crônicas 15, 26. Pode ser a partir do 26 até o 29. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do conselho do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe do que levavam a arca, e dos cantores também Davi levava sobre si um efode de linho. E todo Israel fez subir a arca do conselho do Senhor com júbilo e com sonido de buzina e com trombetas e com símbolo, fazendo sonido com alaúde e com arco. Até aí tá bom. Então vocês vejam o 26. Davi ia vestido com um manto de linho fino. Eu tenho uma versão bem diferente aqui. Como também com todos os levitas, como, não sei se vocês, acho que é uma coisa que a gente fala bastante, até algumas igrejas chamam de os levitas. Os levitas eram os que conduziam a música e a parte da adoração, o sacerdócio, toda essa parte da adoração, essa parte que é feita aqui, né, a parte que era levava o pessoal à adoração era feita pelos levitas, inclusive a música. Então os levitas que levavam a arca e os cantores, e juntamente com eles, Kenanias, diretor do canto. Né? Aqui é um ponto. Mas muitas pessoas falam, né? Cadê os textos no Novo Testamento? Um deles, sobre o ministério, é o que nós lemos no começo. Ele fala justamente sobre cantar a Deus com salmos em si, hínicos, está saindo toda hora, né? Hinos e cânticos espirituais, estou emendando uma palavra para outra. Então você vê esse texto lá, Colossenses 3,16, Efésios 5, 18, 20. Efésios 5,19. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. A música não deixa de ser um ministério, né, que nós pregamos o Evangelho. E também, Atos 6, de 1 a 7, é o texto que fala sobre a instituição do diaconato. Foi na escolha do 7. O que diz em Atos 6? A necessidade de um ministério auxiliar. Nesse caso de Atos 6, era o diaconato. Então, era para suprir as necessidades daquele tempo. Hoje, devido ao crescimento da igreja, né, o trabalho vai subindo na igreja, nós vemos o crescimento de ministérios específicos para auxiliar o ministério pastoral. O pastor não pode fazer tudo hoje na igreja. Então, nós vemos exemplo de ministério de música, ação social, visitação, até o próprio ministério de evangelismo. Nós vemos igrejas com ministro de evangelização também. Então, a música especifica bem, a Bíblia especifica ministério, a necessidade de você ter um ministério, e a música entra nesse caso. Por que entra nesse caso? Nós vemos assim, isso já pode ser um exemplo que eu gosto de usar bastante. As igrejas, muitas vezes nós vemos irmãos chegarem assim, eu vou cantar hoje, mas eu não estou muito bem preparado. Assim, minha voz não está muito boa, mas é para o Senhor, então é de coração.
E sem dúvida Deus vai aceitar esse louvor. Mas aí a gente coloca a questão: será que é o melhor da pessoa naquele instante? Será que ela está colocando o melhor da vida dela ali? Eu gosto de usar bastante esse texto de Gênesis. É um texto sobre Caim e Abel. Gênesis 4, a partir do versículo 3. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. É um texto assim que tem servido de base para o ministério na minha vida. O que diz o texto? Caim trouxe o quê? Um fruto, trouxe o fruto do fruto da terra uma oferta. E depois vem Abel, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Quem trouxe a melhor oferta ali? Abel. Então, nós corremos esse risco de muitas vezes estarmos nos transformando em Caíns nas nossas igrejas. Nós corremos o risco de muitas vezes chegar na igreja e apresentar a oferta. Nós criticamos tanto Caim que nós olhamos, poxa, mas Caim não podia ter trazido a melhor oferta da terra? Poderia. E quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas? Quantas vezes nós trazemos a sobra, ou às vezes uma parte só do nosso viver e entregamos ele nas mãos de Deus, e não o melhor do nosso viver, não o melhor da nossa voz, não o melhor do nosso preparo. Então, é um exemplo bem claro de que atentou o Senhor. Não diz que ele não tenha aceito a oferta de Caim. Não está bem especificado que ele tenha aceito a oferta de Caim. E nem vamos entrar nesse mérito. O mérito da questão ele atentou para Abel. Por quê? Abel trouxe o melhor. Então, eu fiz de coração, fui lá, cantei para o Senhor de coração. O Senhor aceitou. Mas será que ele está tentando mais para você que se preparou ali, ou para o outro que não? Às vezes há o risco também de você se preparar e não cantar com o coração, que é outro problema. Mas você deve ter como objetivo se preparar para apresentar o melhor a Deus e cantar com o coração, claro. Mas você tem que buscar ser um Abel na música, na sua igreja, não um Caim. E nós vemos muitas vezes isso. Às vezes eu vou citar exemplos de coro. Eu já vi isso na igreja que eu participo. Não dá para cantar o coro, então vamos pegar um grupinho e cantar na frente. Então vamos fazer, para Deus faz qualquer jeito. E eu tive uma festa de formatura no fim de ano, e eu comentei com minha esposa, quando o grupo musical começou a cantar, eu falei para ela assim, eu abaixei a cabeça e falei assim, era muito bonito, muito bem feito. Eu falei assim, eu estou com vergonha de ser evangélico nessa hora. Deixa eu deixar bem claro, não me envergonhar do evangelho, mas a vergonha de ver o que muitas vezes as nossas igrejas, o que nós apresentamos para Deus, diante do que eu estava vendo lá. Então nós vemos as pessoas se preparando tão bem, sabe, buscando tanto a perfeição, para apresentar para quem? Para as pessoas, para homens, para ganhar dinheiro. E nós que temos um objetivo muito maior, nós que temos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, para quem a gente vai prestar esse louvor? Vamos fazer um grupinho e cantar lá na frente. Então naquele momento eu falei para ela, eu estou com vergonha de ser evangélico agora, de ver essas pessoas, de ver quanto nós somos negligentes nas coisas que nós fazemos a Deus, no que nos preparamos, no que nós apresentamos para Deus. E tem coisas boas, não estou dizendo que não tem coisas boas, mas eu tenho vivido experiência assim, de ver coisas muito mal feitas, sabe? Na minha própria igreja, e às vezes a gente deve fazer isso. Então aí você começa a olhar para dentro e falar, será que eu estou dando o melhor na minha vida? Será que eu estou sendo um Abel?
no momento em que eu levo a minha adoração, o meu louvor, a música ao Senhor, ou estou fazendo como Caim, levando alguma parte, qualquer coisinha séria, vamos pôr um grupinho lá na frente. Não deu tempo de ensaiar, mas está no programa, vamos cantar. O coro está no programa, então a gente precisa cantar. Eu já ouvi muito isso. Eu falei, não, a gente só vai cantar se a gente estiver bem. Se a gente não tiver condições, se tiver 10 pessoas, um grupo tem 16 pessoas, tem 10 pessoas, mas está em condição de cantar, canta as 10 pessoas. Agora, não está em condição, não vai cantar. Só porque está no programa. Então a gente vai encher o programa. Há um perigo de a gente estar enchendo o programa, né? E não se preocupando com a adoração a Deus. Então, a função do Ministério de Música é justamente dar essa estrutura. Nós temos um organograma que eu tentei fazer uma transparência, mas eu não estava com caneta própria, não ficou boa. Seria assim: assembleia, pastor, ministro de música, o diretor do departamento de música, e aí seriam as divisões. Isso seria um organograma, lógico, que nós temos como objetivo atingir. Então, abaixo do ministro, diretor de música, e seria divisão de instrumentistas, divisão de coros graduados, divisão de regência, divisão de educação musical e a divisão de canto. Cada uma dessas divisões teria que ter um líder. Ou seja, se não tem um líder, a gente estaria preparando esses líderes. Qual a função da divisão de instrumentistas? Os pianistas, organistas, flautistas e outras coisas mais, violonistas, violinistas, escalas para prelúdios, pós-lúdios, acompanhamento congregacional, coral, acompanhamento de solos e duetos, outras coisas mais. Divisão de coros graduados, que é uma das que eu acho mais importantes. Eu classifico principalmente a da faixa infantil. Seriam os coros por faixas etárias: coro infantil, coro juvenil, coro de adolescentes, coro jovem, coro misto, coro feminino e mais coros que puder ter. O programa, a pessoa estaria responsável pelo programa musical visando o desenvolvimento desses grupos, e do berçário até os adultos, quer dizer, a partir da criança bem pequena mesmo você estaria trabalhando. A divisão de regência seria responsável por toda a regência congregacional e coral da igreja. A divisão de educação musical teria o líder responsável pela escola de música, por clínicas, eventos, simpósios, festivais, tudo que você tiver, café da manhã, tudo que tiver relativo à música. E a divisão de canto seria responsável pelas escalas para solistas, duetos e quartetos. Eu vou falar aqui um pouquinho da divisão das coros infantis. Eu entrei na faculdade teológica e a gente, quando começa a aprender música, você sempre olha o coro, o coro, até a gente chama de, quando tem vários coros, é o coro principal. É um nome que eu não gosto de dar, porque ele não é o coro principal da igreja. E a gente vê até em igrejas com ministérios diversos, com vários coros, coro principal, o coro da igreja é o coro grande, Eu já vi grande coro, eu acho que grande coro quando junta todos os coros, é um bom nome. Mas coro da igreja, não precisa ser o coro principal da igreja. E numa das aulas do Ministério de Música nosso lá, um professor nosso, que é o Orgel, do Ministério de Música da Penha, ele passou o seguinte para a gente: se você tiver um coro de adultos, ótimo, mas o que você tem que começar se não tiver um coro de crianças? Porque se você não tiver um coro de adultos e você tiver um coro de crianças, daqui a um tempo você começa com um coro de principiantes, daqui a um tempo você vai ter um coro de primários. Esses primários vão crescer e vão se transformar em juniores. E você vai continuar trabalhando com um coro de principiantes, só que você vai ter mais um coro de primários e de juniores. Você continua trabalhando e eles vão crescendo. E você continua com o coro de primários, principiantes, juniores, aí vem o coro de adolescentes. E o coro de adolescentes é muito importante. Nós sabemos o quanto é difícil segurar essa idade na igreja, a idade da adolescência. E a música é um dos fatores fundamentais para você conseguir agregar o jovem à igreja. É uma parte que atrai muito o jovem. Então, de um tempo depois você vai ter um coro de jovens. E é lógico que é um trabalho a longo prazo, mas aí você vai ter o coro de adultos. Se você chega numa igreja que não tem nada e você começa a trabalhar pelo coro de principiantes,
vai chegar lá na frente e você vai ter o coro de adultos. Só que com o resultado, você vai ter toda aquela escala seguindo. Então se ele falou, se você tiver o coro de adultos, ótimo, melhor ainda. Então, mas comece com o coro de crianças. Foi a primeira coisa que eu fiz quando comecei a trabalhar numa igreja de Suzano. Começamos uma musicalização infantil. O ideal é você escalonar 4, 5, 6 a 8, 8 a 11, mas fica meio difícil eu tenho o coro de principiantes, 4 a 5, primários 6 a 8, juniores 9 a 11 e adolescentes 12 a 17. Aí vem o coro de jovens, coro de adultos. Só que fica difícil, pelo tempo que eu tenho lá em uma igreja assim pequena, você dividir. Eu tenho uma faixa de 15 crianças, então não dá para você dividir em coros de 3 crianças, 4 crianças. O ideal é trabalhar, então eu tenho trabalhado com crianças de 6 a 11, 12 anos, 7, para que a gente comece a ler, né? Para a gente fazer essa musicalização. Mas é um dos pontos mais importantes que eu vejo na parte da música, é a divisão de coros graduados. E aí vem as outras partes, né? Vem a parte do discipulado, que aí envolve a parte da regência, em que você vai formar líderes, a parte da regência, na parte instrumental através da escola de música, na parte na própria parte de canto você vai trabalhar mais com solistas. Tem pessoas que já nascem, você só precisa dar uma lapidada, né? Mas tem aqueles que você precisa trabalhar mais na parte de canto. Então, tudo isso faz parte. Divisão de canto, ela vai fazer parte da escola de música. Você vai treinar canto, você vai fazer parte da escola de música. Regência, educação musical, tudo isso faz parte da música. Está envolvido nesse discipulado que o Ministério de Música deve implantar. Então, você tem que preparar e capacitar pessoas com essa visão de crescimento do ministério. Porque você vê que o ministério de uma igreja funciona quando o ministro sai e a igreja não impede. Quando o ministro da música sai de uma igreja e a igreja continua funcionando a sua parte musical, normalmente ele fez um bom trabalho. Ele trabalhou de acordo. Agora, se ele sai da igreja, a igreja para, só funciona quando ele está lá, alguma coisa está errada. A função do ministro não é fazer tudo na igreja. Não é de reger coro de adultos, coro de jovens, coro masculino, tocar, cantar. Bater o escanteio e correr para cabecear não dá. Não dá para você tocar e reger. Tocar e cantar, tocar e reger o coro. Então, a função do ministro é esse discipulado, né? Você preparar pessoas. E você tem que fazer o quê? Aproveitar os talentos disponíveis, desenvolvê-los e preparar para o serviço. Quando a gente fala em ministério, a gente vê aquele texto de 1 Timóteo. Deixa eu achar aqui, 1 Timóteo 1, 3. 1 Timóteo 3, 1. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Muitos veem dessa forma apenas como, o episcopado somente ao pastor. Mas não é bem assim. Se você for prestar atenção, o ministério está ligado a serviço, né? Então o ministro, antes de tudo, ele deve ser um servo. A função dele é ser servo, porque está ligado à palavra serviço. No caso do Ministério de Música, é um serviço para desenvolver a atividade musical da igreja. Então esse texto fala Paulo afirmando, que ter função de servo é uma excelente obra que devemos desejar. E ainda Mateus 25 fala na parábola dos talentos, que o Senhor distribuiu os talentos e que cobra e que trata com justiça para com os seus servos, galardão com comissão. Então nós temos um ministério e devemos desenvolvê-lo. Agora, de acordo com você, dependendo de como você desenvolver, vem a punição. Um ministro,
eu estou falando ministério, ministro, sempre misturando um pouquinho, em se tratando do relacionamento do ministro com o pastor, primeiro ponto, tem que haver afinidade entre ministro e pastor. Você trabalhar numa igreja que você não tem afinidade com o pastor, o trabalho não vai para frente, não anda. Então, primeiro, o ministro deve ser uma pessoa de confiança do pastor. Eu sempre defendo assim que eu fui para a igreja, para a igreja que eu fui agora, eu tive um pouquinho de problema no começo. O pastor foi bem, não que ele, assim como o pastor, ele foi bem aberto, tudo, mas por não conhecer o pastor. Então você às vezes está se estranhando algumas coisas, aquele choque de começo. Então eu defendo muito que o pastor deve indicar isso. É lógico, deve levar, não é uma coisa que o pastor vai decidir. Mas a igreja sempre tem que olhar para o ponto em que o ministro tem que estar afinado com o pastor. Nós vemos exemplos aí, o Donaldo, que é ministro da Liberdade, ele foi colega de seminário do Eli, o pastor Eli Fernandes, e quer dizer, o convite veio já dentro daquela amizade de conhecimento, conhecia o que cada um conhecia bem o outro, eram colegas de quarto. Nós vemos às vezes igrejas em que o ministro chega e não dura 2 meses e sai. Por quê? Fulano ouviu falar, vamos lá chamar. A primeira vez são aquelas 1000 maravilhas, né? Foi lá, o coro cantou, houve conversão. Isso aconteceu até lá já. Tá vendo que aí usa aquela coisa apelativa, né? Tá vendo que nós precisamos do ministro? Olha quem é o ministro. Não é bem assim, você deve levar a igreja a consciência da necessidade do ministério. Mas não é o primeiro que aparece. Vendo que nós precisamos do ministro, o coro cantou, ele reergueu o coro, houve conversão. E às vezes o ministro não se encaixa com o pastor, não há essa afinidade. Só que ele deve ser uma pessoa de confiança, mas deve respeitar a liderança do pastor. E o pastor, por sua vez, respeitar o trabalho do ministro. Deve ser uma coisa, quando houver uma discordância, deve ser tratada à parte. Mas deve haver essa transparência, essa sinceridade mútua entre os dois. E em relação aos liderados, também deve haver essa confiança. Então o ministro vai ser um incentivador para aproveitar esses talentos e envolver os músicos tecnicamente nas suas áreas específicas. Eu já falei de pós-graduados, agora a educação musical na igreja, que é aquilo que eu falei já dentro da filosofia do ministério, ela é uma base forte para esse ministério de música. E é aquilo que eu falei, você pode ter frutos desse trabalho a curto, médio e longo prazo. Depende muito da igreja. Tem igrejas que você vai ter você vai colher o fruto daqui a uns 10, 12 anos, pelos cálculos que eu fiz, assim, né? Começando com o coro de jovens, coro de crianças. Mas tem igrejas que você já tem pessoas envolvidas na música que você vai ter. Estou falando tudo isso já? Você vai ter que dar uma lapidada em algumas coisas, aí você vai ter um rendimento a curto prazo. Então, essas clínicas, institutos, café da manhã, são importantes para você estar preparando a igreja para isso, né? A escola de música, a educação musical na igreja, ela vai preparar pessoas e há um fator importante que a música é uma parte do culto muito chamativa. Nós vemos crescimento de igrejas que tiveram um crescimento no ministério de música. Lógico que tiveram às vezes outros ministérios auxiliares, mas eu estive lendo um jornal que sai, se não me engano, é lançado na faculdade, que a Igreja da Liberdade, em 10 anos de ministério de música, teve um crescimento de 130%. Nós sabemos que lá tem ministério de consultos, com evangelização, com grupos, com outros países, outros povos, né? Grupos étnicos diferentes. Então nós temos igrejas chinesas, japonesas. Mas a música, sem dúvida, é um dos fatores que mais atraem, que mais levam pessoas, que mais chamam. Quando você sabe que tem uma música
boa numa igreja, você vai. Eu lembro na épocas de cantata, a igreja lotava os visitantes. E tinha aqueles visitantes que estavam todo fim de ano lá ouvindo cantatas. Não é uma oportunidade de estar evangelizando, eles não estavam ouvindo a palavra, estavam. Agora, daí se eles vão aceitar ou não, é obra do Espírito Santo e cabe a eles aceitar ou não a palavra de Deus. Então, a música atrai muitas pessoas para a evangelização, né? Então, essa parte da educação, quando você faz a música da igreja crescer, você envolve toda a igreja. Isso é uma coisa difícil, você envolver a igreja, mas o número maior de pessoas possíveis que você puder envolver na igreja para levar a esse crescimento musical, a esse nível elevado da música, você vai ter um retorno você vai ter um retorno muito melhor, muito maior. E o crescimento da igreja vai ser assim uma coisa surpreendente. Mas para isso deve haver melhora. Devemos fazer um trabalho buscando a perfeição. É difícil, mas nós devemos buscar. Quando Paulo fala numa das suas cartas que buscava a estatura do varão perfeito, quer dizer, não é uma coisa difícil, mas ele estava buscando. Não é porque é difícil que você vai cruzar os braços e parar. E a música é uma coisa infindável, assim, parece que quanto mais você aprende, mais tem a aprender. Então, você deve estar sempre se reciclando, o ministro de música deve estar se reciclando, e a igreja deve estar sempre aprendendo mais. Qual a melhora, além daquilo que eu falei da evangelização? Você vai ter uma melhora na evangelização, mas não só nisso, você... Obrigado. A garganta está seca. Eu já não começo. Fez eu perder tudo a minha. Eu estava falando sobre o crescimento da música, né? Deixa eu lembrar aqui. Não sei. Sua atenção para ajudar. Essa melhora musical, deixa eu ver, eu estava falando sobre a melhora musical, mas a palavra vem e foge, né? Não estava falando sobre o resultado que a música traz para ele. Isso, o resultado. Então, o resultado que a gente vai ver na música, a gente vai ver no primeiro, um dos pontos que a gente vai ver o retorno é no canto congregacional. Por que eu digo no canto congregacional? À medida que você começa a trabalhar com os coros, graduados, crianças, adolescentes, juniores, jovens, adultos, essa melhora passa a ser já de baixo, ela começa a vir de base. E não só isso, os próprios coristas, à medida que eles vão trabalhando mais, preparando mais a voz, porque aquele negócio não é chegar aqui e ensaiar do, ré, mi, fá, sol, aquela coisa de ensaiar as notas, a música direitinho e cantar. A música tem muito mais do que isso, muito mais do que simplesmente ler nota. Até um professor de regência nosso lá, ele usa a seguinte expressão: cantar nota, papagaio também canta. Agora, fazer música é diferente. Então sei lá, nós fomos num retiro em que o papagaio assobiava o hino nacional direitinho. E o pessoal ficava encantado. Nós cantamos o nacional, agora cantamos músicas a Deus. Será que nós buscamos o melhor nessa música? Será que nós buscamos interpretar aquela música da melhor forma ou simplesmente lemos a nota como um papagaio? Né? Não estou aqui querendo ofender ninguém, só estou citando um exemplo. A música tem muito mais a dar do que simplesmente mexer a boca e cantar aquelas notinhas. Né? Então, essa melhora através do Ministério de Música vai trazer resultados na evangelização, na comunhão, porque a música também acaba interligando as diversas faixas etárias e vai trazer resultados no próprio canto congregacional. Você vai ver isso a partir do momento que você começa a trabalhar no desenvolvimento musical. Essa melhora ela passa a ser visível.
eu estou trabalhando com um coro da igreja que o primeiro ensaio, a impressão que dava é que eu estava ouvindo um monte de taquara rachada. E eu, quando passei, um domingo, nós estivemos cantando lá no fim de ano, e quando eu passei pelo corredor, que eu vi a igreja cantando, um canto congregacional, e eu vi aquela coisa berrada, eu falei assim, nossa, isso dói até o ouvido, né? Você ouvir aquela coisa estridente, aquela coisa... É uma coisa que você vê, as pessoas estão prejudicando a voz por falta de orientação, por falta de um conhecimento, claro. Não há ninguém que dê ali uma base. Então, o primeiro coro, o primeiro ensaio, vamos lá, exercício, respiração, vocalização, exercício vocal para desenvolver um pouco a tessitura, que eles tinham a tessitura limitada também. Eles acabam soprando um pouquinho, você dá, um pouquinho de agudo já não está chegando, tá? Você vê aqui as veias saltando, estrangulando as cordas vocais. E aí, consegui cantar uma música uns 2, 3 ensaios depois. Eu sei que com 2 meses, eles próprios percebem a diferença. A gente cantando até uma música bem conhecida, Louvai a Deus Senhor. Nós ensaiamos e no aleluia eles falavam aquele aleluia. A boca, ela não abre assim, né? Ela abre assim, abre para o lado, mas abre para baixo. Então eles mesmos falavam, nossa, como a gente cantava esse aleluia antes. Então o resultado, eles mesmos percebem. A igreja começa a perceber esse resultado. E ela vai perceber esse resultado mais para frente quando as crianças começarem a cantar. Volta ao assunto que eu já disse antes. A criança... engraçado, eu não tinha jeito para trabalhar com criança. Assim, eu acho que eu não tenho jeito, mas a gente tem que se virar. E minha esposa é suspeita, mas ela falou que eu tenho jeito. Mas ela é suspeita, não posso ir muito pelo que ela fala. Você se deu bem, você consegue atrair as crianças. É lógico, a gente aprende algumas coisas na faculdade, a gente até faz uma experiência com crianças na faculdade durante um semestre e trabalha nessa parte de musicalização. Mas eu não tenho muito jeito assim não, mas você vai criando, tem que criar um jeito para trabalhar com as crianças. O ideal é você até ter uma pessoa, o ideal para trabalhar com as crianças é ter voz feminina. Não é o meu caso, mas eu falo assim às vezes com as crianças, por incrível que pareça. Porque a criança tem muito a imitar, ela tem a tendência a imitar o líder. E isso já é um fator negativo para o homem trabalhar com a criança. A voz dele é mais grossa. Então o ideal é ter uma mulher trabalhando, uma voz feminina trabalhando com as crianças. Então por isso eu já falei que o ministro de música não pode fazer tudo, deve haver uma pessoa treinada para trabalhar com as crianças. E ele vai treinar. Ele pode até começar a trabalhar com as crianças, mas essa pessoa, com o tempo, vai assumindo isso. Para quê? Para as crianças criarem aquela identidade com a mulher e não com o homem. Na hora de cantar, eu canto assim. Mas na hora não dá para você falar assim o tempo todo. A criança cansa e as crianças mesmo se sentem meio assim. Elas sabem que não é a sua voz. Mas eu preciso fazer isso para criar uma identidade, pelo menos na hora de cantar. E quando você começa a desenvolver isso na criança, ela começa a usar você como espelho. Então, se você tomar esse cuidado de, pelo menos na hora de cantar, vamos lá, vamos fazer assim, desse jeito, com a criança, tudo direitinho, aí você começa a ver o resultado. E a igreja vai ver esse resultado mais para frente, quando as crianças começarem a cantar. Vai ver uma criançadinha mais preparada, aquilo vai crescer. É um trabalho... vai demorar. Muitas vezes o ministro começa o trabalho e não colhe. Eu cito até o exemplo volto a citar o exemplo da Liberdade, que está bem ali perto da gente está muito em contato. O Donaldo colheu os resultados. Muita gente fala, nossa, o Donaldo, você viu o coro dele, o coro Cantores da Liberdade, Camerata. Mas tudo aquilo é resultado de um trabalho de um outro ministro de música, que muitas pessoas conhecem, Almir Rosa. O Almir Rosa começou aquele trabalho na Igreja da Liberdade. Ficou um tempo lá, saiu, foi para Vitória. Quem colheu o resultado? Donaldo. Hoje ele colhe os resultados. Quer dizer, depois chega no estágio
que vai andando sozinho. Né? A água continua correndo, ela não vai parar. Depois que o rio começou a brotar ali, ele vai embora. Só vai secar se você aterrar. Então, a música é um constante, aquilo já está engrenado, vai embora. A música tem da liberdade, é um fruto do trabalho do nós. Então, é o que eu falo, talvez o trabalho que eu faço com as crianças, naquela igreja, não vá surtir efeito. Mas é um dos trabalhos mais importantes. Pelo menos eu vejo assim. E eu já falei que eu não tinha jeito com crianças, mas eu fui. A faculdade foi me passando isso. Professores e ministérios, ministros aí conceituados, que a gente admira, inclusive, mostram isso claramente para a gente. Marcílio de Oliveira Filho deixou um grande trabalho na igreja de Ipiranga, e hoje o Lula, que também é professor na nossa faculdade, colhe esse trabalho. E você vê um coro jovem, aí que eu volto naquele exemplo do coro jovem que eu falei, a integração. Ele passou isso para a gente. Os jovens passam sábado às vezes ensaiando com ele. E eles estiveram na minha igreja uma vez fazendo musical. É uma coisa bem diferente, com jogo de luzes e coreografia. E aí eu falo, nós temos coisas boas. Quando eu citei aquele exemplo de vergonha naquele momento, eu sentia vergonha pelas coisas que eu estava vendo atualmente. Mas eu já levei coisas na nossa igreja, coisas de alto nível. E eu já vi coisas de alto nível no nosso meio evangélico. Tem coisas que nós devemos realmente aplaudir. O Grupo Aliança esteve fazendo uma cantata lá, A Promessa, que eu acho que muita gente conhece, deve ter visto. Muito bem feito, com jogo de luzes, coreografia, encenação. Tinha um grupo teatral junto fazendo encenação, roupas da época, os efeitos todos que eles usaram. As pessoas que cantam lá são muito bem preparadas pelo Paulo Roberto, que foi nosso colega de faculdade. E também uma pessoa que colheu frutos na primeira de São Paulo, de outros ministérios. Nabor Nunes esteve lá, depois Elias. Então, o trabalho do ministro de música, muitas vezes ele sai e não dá resultado, e muitas vezes as pessoas não reconhecem isso, e nós sabemos disso. Às vezes as pessoas não reconhecem que o trabalho da Liberdade começou com o Mendoza, ou com outro antes dele, ou que o trabalho da primeira começou com o Nabor, ou o trabalho do Ipiranga começou com o Marcílio. Muitas vezes eles querem resultado imediato, e isso é difícil. Então, a conscientização das pessoas que estão envolvidas com a música, primeiro, pode ser um trabalho a curto prazo, mas em algumas áreas só. O trabalho da igreja ficar bem estruturada e ficar com a música de qualidade, que possa envolver a igreja e fazer diferença na redondeza, fazer diferença aqui no bairro, na região. As pessoas falaram, olha, lá no quarto centenário tem um coro, o coro canta muito bem. Quer dizer, isso é um trabalho que pode ser a curto prazo, o coro, mas a longo prazo, sem dúvida, o trabalho vai ser melhor, porque você vai ter as crianças que cresceram na música e têm um ouvido muito mais preparado, têm uma musicalização muito mais preparada, vão chegar à frente e, como a gente diz, vão estar afinadíssimos. E aí, isso traz um resultado para fora. Você vai cantar, você é convidado para cantar em teatro, em colégio, em praça, em shopping. Aqui vocês têm um shopping pertinho, aqui, fim do ano eu vou cantar no shopping. Onde é o coro? Eu vi o coro cantando, lá do quarto centenário. Vamos lá ver o coro. Aí vem aqui para ver o coro. Através do coro, chega a palavra de Deus. E aí, se abrir o coração, é mais um. Então, a música é muito importante nesse aspecto. Para que a igreja possa não só crescer. Eu pretendia terminar lá no meio, estou conseguindo. Para que a música é importante para que haja crescimento dentro da igreja em todos os aspectos, comunhão e evangelização, que é o mais importante. Nós esquecemos de Jesus falou no id, não no ficar. Nós muitas vezes ficamos nos bancos, em vez de ir de pregar o evangelho. Então a música não é para ficar só dentro da igreja também. É isso que eu falei, quando você tem uma coisa de qualidade, você vai sair e você vai pregar fora, através da música. Você vai cantar em vários pontos e você vai estar evangelizando e você vai estar cumprindo o id de Jesus. Eu vou ter que encerrar por aqui. Talvez eu consiga. Eu tentei abordar vários aspectos assim, não sei se eu fui muito confuso, espero que não.
Mas eu vou encerrar por aqui e abrir espaço para vocês terem algumas perguntas para a gente poder estar aí respondendo. Já que ninguém me respondeu logo de cara, agora dá para responder alguma coisa. Bom, a sua palavra foi muito boa, porque geralmente a maioria de nós, os crentes das igrejas, principalmente as igrejas mais afastadas, tem a noção que o ministro de música ele é responsável na área de música tudo, ele está na frente de tudo. Isso é a maioria da tendência da igreja. Se tem um ministro de música que deve reger o hino congregacional, deve reger o coro, deve ter os conjuntos, tudo. A ideia da maioria é esse. E não foi muito claro em dizer que não, que a finalidade do ministro de música então é orientar aqueles para ficar à frente. Isso, inclusive, nós tivemos problemas disso em algumas igrejas. Quando o ministro chega e quer fazer, existem ministros que realmente fazem tudo. Nós vemos aí lugares que o ministro rege o coro, faz todas as coisas. Sabe o que acontece? Ele tira o espaço das outras pessoas, as outras pessoas ficam desperdiçando talento, ficam sentadas no banco, desperdiçando talento, não são usadas para o trabalho de Deus. E às vezes ele cria assim um problema, até as pessoas se sentem jogadas de lado. A pessoa regia antes, aí não rege mais. O pessoal fala, aí o que acontece? A pessoa sai da igreja, às vezes desanima, sai da igreja, vai para outra, às vezes esfria. Então, o ministro de música tem que estar muito consciente disso. Às vezes ele pode enterrar o talento das pessoas. Às vezes não são as pessoas que estão enterrando, é ele que está enterrando o talento das outras pessoas. Até as pessoas terem que acordar e sair dali e procurar um outro espaço. É isso que acontece mesmo. Eu, quando era pequeno, assim, tinha mais ou menos 12 anos, eu lembro que surgiu um comentário, assim, até o pastor da nossa igreja, né, comentou, logo regente de coro vai ser pago nem pastor. Mas na realidade não é um regente de coro, é o ministro de música, que muitas vezes é sustentado. E muita gente tem o ministro de música como regente de coro. Inclusive o Urgel, que foi o nosso professor, foi um professor que nos enriqueceu muito nas aulas sobre o ministério. Ele falou que por ele não regeria nem o coro principal da PEN, porque ele não está lá para reger coro, ele está lá para formar líderes, para desenvolver a música daquela igreja e formar líderes. E aí o que acontece? Como a igreja tem aquela visão de que quer ver o ministro atuando, então afinal o coro da igreja. Mas não é a função do ministro de música de o coro da igreja. E ele só rege o coro da igreja porque praticamente é uma imposição da igreja, quer ver ele atuando. Mas o coro jovem, quem rege é um colega da nossa faculdade, que inclusive deu o restauro de formatura com o coro da igreja, com o coro jovem. O coro de masculino continuou o mesmo que regia antes. E deixa eu ver. E os outros, o coro de crianças também era uma outra menina. Essa própria colega que regia, não sei se ela continua. Então, ele mesmo só rege o coro de adultos, porque mesmo assim ele dá até oportunidade para o regente auxiliar, às vezes, estar regente, porque não é o objetivo do regente. O Ministério de Música não é baseado só em regência. Chegar lá e reger, aquilo que eu falo, toca, rege, canta, não dá para fazer. Você tem que criar uma liderança nisso. Quando você não tem, você tem que dar cambalhota e fazer tudo, né? Mas eu estou numa igreja uma igreja com 70 membros, que não tem ninguém que toque, a pessoa que rege, né, tem algumas noções, então o que eu faço? Eu toco e ela rege. Mas eu preciso ainda passar um pouquinho para ela mais de regência, para ela estar aprimorando aquilo lá. A gente precisa começar uma aula de regência, para as pessoas lá começarem a desenvolver mais pessoas para regência. E já tem pessoas estudando. E a gente vai começar aulas de teclado. Então já tem pessoas estudando. Já tem um bolsista lá que está fazendo violão. E logo a gente já começa a aproveitá-lo também nas partes dos cânticos. Então o objetivo é você ir aproveitando as pessoas. Não adianta a pessoa estar lá estudando e você não usa. Então o ministro de música não está para fazer tudo. Ele está para usar as pessoas e colocar essas pessoas no serviço todo. Servir, né? Os levitas serviam. Você não viu uma pessoa só fazendo tudo. Tinha o diretor que comandava tudo e eles faziam o serviço todo musical, né? Junto com o sacerdócio, que é a parte da adoração. Uma pergunta. Pelo que eu entendi, eu creio que o ministro de música é o mestre da música, deve estar aí para
para administrar a área da música. Lógico, desde quando fala ministro, já se fala que é o número 1, é a pessoa que sai ali a regras, a orientação. Porque se nós temos os ministros que fazem as leis e para ser cumpridas. A minha pergunta é esta: a pedra bruta para ser lapidada existe dentro dessa área? O irmão tem pouca experiência, se formou agora, mas dentro dessa pouca experiência, que é essa pergunta, qual o irmão me orientar e me ajudar nessa área? A pedra não lapidável, ou todas essas pedras podem ser lapidadas? Uma coisa que a gente costuma falar não existe, as pessoas falam assim, cantar tem que ter dom. Tem pessoas realmente que já nascem, parece que já nasceu cantando, né? Acho que em vez de chorar na hora que nasceu, tirou e já fez fez o vocaliza em vez de chorar. Tem pessoas que são privilegiadas que já nascem realmente, parece que já desde pequeno conseguem, cantam com a voz colocadinha direito e vai desenvolvendo tudo. Mas não existe ninguém, a gente até costuma dizer, não existe ninguém desafinado. Existem pessoas mal treinadas. Não existe ninguém que não possa cantar. Todas as pessoas podem cantar, desde que estejam dispostas a entrar num trabalho. É que nem a educação comum, a educação musical é da mesma forma. Você só vai aprender a somar se você estiver lá na escola, ou se alguém estiver lá ensinando e você estiver disposto a aprender. Você vai só aprender o abecedário a ler se você estiver disposto a aprender. Então a pessoa que está disposta a cantar, está querendo cantar, ela tem que estar disposta a aprender a cantar. Porque nós só vemos um problema nisso em quem tem problemas auditivos. Isso foi uma experiência que um dos professores nosso passou, que uma pessoa, ele era uma pessoa assim, muito boa na evangelização, mas queria porque queria cantar. E ele falou, tá bom, você está disposto a cantar, você vem todo dia, tal hora, a gente vai treinar. E ele ia treinar lá para fazer o que a gente chama de solfejo, né? Treinar, desenvolver a gente fala que as pessoas não têm ouvido, desenvolver o ouvido. Ele ia ter que desenvolver o ouvido para poder... Porque as pessoas muitas vezes ouvem uma coisa, mas produz outra. Eu falo, faz isso, ele faz o A, ele não, quero e ele não consegue fazer relacionar a diferença, né? Distinguir uma coisa da outra. Então o que você vai fazer? Você vai treinar o ouvido a distinguir isso. Aí ele passar a fazer o A como você quer, fazer tudo que você quer, aí ele está pronto para cantar. E ele levou essa pessoa a treinar todo dia. Aí ele falou, estava havendo um sério problema. Aí ele mandou ele consultar uma fonoaudióloga. Aí ele fez os testes tudo. E ele tinha, eu não me lembro bem, ele tinha, um dos ouvidos ele tinha 30% da audição. E no outro, eu acho que ele tinha 40% ou menos. Quer dizer, ele tinha um problema sério de audição. Então, quando a pessoa tem um problema assim, não tem jeito. Quando a pessoa ouve normalmente, ótimo. E às vezes até uma certa porcentagem, mas o caso dele tinha um nível de audição muito baixo. Inclusive, quando é um ouvido só, você tem um ouvido bom, ou você tem um outro com 50%, lá. Se tem um ouvido bom, ou às vezes menos até, tudo bem. Desde que isso não interfira no caso dessa pessoa, interferia. Ele não conseguia, ele tinha um problema ele tinha um nível muito baixo de audição. Então o que acontecia? Ele não conseguia acompanhar. Aí ele falou, infelizmente não dá, a sua área tem que ir outra. Aí ele foi lá e a área dele era evangelização, é uma pessoa excelente. Então as pessoas também às vezes têm que buscar as áreas, não pode, né? Mas todo mundo pode trabalhar na música sim. Pelo que a gente tem aprendido, pelo que a gente tem visto, tudo questão de treinamento. Tudo entra na parte de treinamento. Verdade, processo feito. Tem irmãos que cantam na corda do outro. Ele não é capaz de cantar sozinho, uma melodia, lindo. Ele não é capaz de cantar sozinho, ele só canta na corda do outro. Como é que faz com esse é outro problema sério. São os guias das vozes, né? Falam, você é o fulano guia da voz, o outro encosta nele e é o parasita, né? Tudo entra dentro do treinamento. Tinha uma pessoa até lá na igreja que ela cantava sempre na corda do outro, foi fazer aula de canto. E a gente
quando falam em fazer aula de canto, não é você ficar fazendo aquelas coisas de ópera, não. Ninguém vai fazer ópera. Tem pessoas que seguem a carreira e chegam realmente a um estágio desse. Eu tinha professores que faziam ópera no municipal, lá na faculdade, e eram cantores do municipal de ópera. Mas, quando a gente fala em aula de canto, é você treinar a voz no sentido de colocar a voz e no sentido de tornar a pessoa independente também. E essa pessoa se tornou independente, tanto que quando eu fui formar aquele coro que eu trouxe aqui, eu fui formar para fazer o recital, eu peguei essa pessoa. Porque já não era... Ali, todas as pessoas que eu tenho naquele coro, ninguém canta na cola de ninguém. Se tiver uma pessoa, eu cantando sozinho. Então, isso é importante, você ter pessoas, né? E isso tudo que eu falei, quando você trabalha isso desde pequeno, quando você chegar lá em cima, você vai ter as crianças, quando crescerem e chegar a passar por todos esses estágios que eu falei de colas, vão chegar na frente e não vai ter ninguém cantando na cola de ninguém. Vão ser pessoas firmes. E eu tenho isso, por exemplo, meu pai também trabalhava na música, na igreja, e ele tinha um coro de adolescentes, adolescentes juniores, né? E eu lembro que daquele coro, o único menino era eu. Só tinha menino naquele coro. E você olha agora, essas meninas são justamente aquelas pessoas firmes. Essas meninas, agora não são mais meninas, né? Mas as meninas que cantavam comigo naquela época, hoje que cresceram, são as pessoas que você dá uma música, ensinou, aprendeu a voz, pronto. Não fica na cola de ninguém, são pessoas firmes. Tiveram trabalho embaixo. Então, o desenvolvimento, o treinamento também envolve isso. A pessoa vai parar de ser um parasita, né? Encostar no guia, o guia. Lógico que às vezes a gente usa pessoas, às vezes, guias, mas às vezes para ensaiar a voz. Não que todo mundo tem que cantar na cola dele. O ideal é que cada um passe a cantar independente do outro. E isso é possível. Porque a pessoa chega a um ponto que se acomoda, só cantar encostado, né? E então, para ele... E quando pego pessoas assim, e nessa igreja agora tem pessoas lá que realmente não são feias, eu faço cantar no ensaio sozinho. Fico em cima, faço cantar, vamos cantar. E cante com a voz, coisa, e vejo se está cantando sozinho, mando cantar sozinho. Aí as partes que erram a gente corrige, mas tem que criar essa independência, não pode ficar dependendo de ninguém. Porque depois ele começa a sentir gosto mesmo, mas depois ele sozinho vai procurar. Né? Ele vai procurar ele mesmo cantar os hinos sozinho. Né? Sem dúvida. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, aliás? Essa palavra então. Deixa eu sair agora do. Essa posição do pastor. Nós vamos cantar mais 2 hinos, um é o 60, o vai nos ajudar no piano, o Paulo nos ajuda na regência, no 60. Vamos descansar um pouquinho? Porque sentado também cansa, né? Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. A melhor forma para cantar é sentado. E tem música que muitas vezes não gosta. Muitas vezes, eu já noto muitas vezes que eu gosto sempre de pedir para a congregação ficar de pé, mas aí na hora tem gente que quando a gente pede ficar de pé, vai dar aquela calma, mas é melhor que o nosso diafragma trabalhar, né? Cantarmos de pé, porque a voz está melhor, né? Oh
O hino 329, a Débora vai tocar e o Bruno vai nos ajudar na regência. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a todos os irmãos presentes, apesar do acordar às 7 horas foi duro, mas a gente acorda cedinho, acho que pelo amor de Deus, eu já devo viajar e nem dormir nessa noite. Mas ele estava aproveitando que ele acordou às 3. As irmãs que fez o café da manhã, todas aquelas de manhãzinha também, ontem a senhora ligou lá de madrugada, né? Tem que colocar quentinha logo no começo, mais cedo, né? E agora a gente vai passar para o momento do sorteio, que já me convocaram, já não é assim sorteio, mas essa foi pedido já aos inários aí, já destinados já quase, né? Mas não tem que fazer sorteio, afinal de contas. Quem vai me ajudar? Vem cá, senhor, vem sortear um pouco. Esse é um e o outro. Já pensou? Os dois em casa vão martelar. Vamos então. Quem quer? Quero fazer uma pergunta. Não, é a regra, né? A pessoa que já tem o cantor cristão, está valendo?
Ou vai esquecer? Agora ele pode ceder para outro, se quiser. Se quiser falar, né? Então tá. Então vamos lá. É a Leia, que é a marmelada dessa história aqui. Teve que colocar 20 Leias, ela falou: vocês vão fazer. Foi assim. Tirou do gesso. E mandar gravar, porque eu ia gravar. Falei, não gravou? Obrigada. E o outro? Não, eu não lembro para você. Mas você tem mesmo? Tem? Seu? Não tem problema? Tem 2. Tem 2? Peço para você escolher, então. Escolher não, sortear o outro. Vamos ver quem que é. Obrigado. É uma marmelada. Sua mulher também tem? Não vai ter jeito, você vai ter que levar o meu. Cadê ela? Tá aí. Agora não saiu. Ela saiu. Oi? Pois é. O filho ficou todo em casa, ela não saiu. É bom, a gente tem um presente para os convidados. Falou, levou, né? Tá certo. Um dedicatório, sim. Oi? Com dedicatório, sei. Como dedicatório, deixei lá no Jardim Perigoso. Está lá, bloqueia ao irmão, para o louvor do nosso Senhor Deus, no Jardim de música. Você tem mesmo? Agora o departamento vai decidir. É sorteio ou é dar mesmo sorteio de presente da igreja? Você tem o seu mesmo? Então tem que vai sortear o outro. Mas que você é de propósito? É! Meu tio me tirou da minha tia. O Leandro foi sorteado e tirou da você. Aparecido. É uma você. Não apareceu? Olha o nome dele. Dudu, olha o nome dele. Não, já está colocado, já está assim, a dedicatória. Ok, irmãos, eu tinha um encerramento, o pastor Haroldo não veio participar com a gente, não sei se teve algum problema, ele tinha confirmado comigo ontem à noite, a Vara também está participando com a gente, o Novo Cântico também teve um probleminha com o tenor, não pintou ninguém. Então nós vamos encerrar a oração, tá? Agradeço mesmo a todos que vieram aí, todos que participaram com a gente. O próximo café, talvez não seja um café, seja uma janta. A gente está sempre fazendo assim, o último café da manhã foi há 2 meses atrás, mas foi no finalzinho. Lá, em média de um mês e meio, a gente está fazendo o café. E a próxima programação do departamento de música provavelmente será uma janta. Uma janta aí para a gente, uma taça estratégica aí para a gente fazer. Ok? Conto com todos também. Na próxima programação, vamos orar? Vamos nos colocar, né? Senhor Deus e Pai, eu agradeço pela oportunidade de te louvar e bendizer o seu nome, Senhor, com todos esses irmãos. Agradeço, Senhor, pelo ministério de louvor desta igreja, Pai, por todos os conjuntos e as pessoas envolvidas ao louvor a Ti, Senhor, porque Tu és merecedor de toda a nossa vida, Pai. Peço uma bênção especial sobre todos nós, porque precisamos, por ser um ministério muito difícil. É duro dirigirmos a música dentro da igreja, é muito tentado, mas confiamos em Ti e sabemos que somos vitoriosos. Ó Pai, só temos que Te louvar na terra e nos céus. Seja onde for, estaremos te louvando. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Mas ele é considerado novo, viu? Sinaia. Vocês tentam ir lá. Engraçado isso. Lá? Tudo que vocês tiram em lá. Só lá. Aí tá vendo um monte de coisa que a gente Tem que tirar o quê? Sério. se flui. Sei lá. Toda vez que tiro essas alturas, não dá pena. Fazer um barulho. Vou trazer um pra fazer. É a terceirização. Participação especial. Como é que chama? Flui.